Olá, meu querido, minha querida. Desde manhã estou para gravar um vídeo falando sobre um tema que muitas pessoas me pedem auxílio. Eu converso com muitas pessoas a respeito, além de ter vivenciado parte, né, desse assunto que eu vou abordar agora. E aos poucos a gente vai entendendo como é que tudo isso funciona, né? E a partir do momento que a gente vai adentrando nessa compreensão, a compreensão, além de tudo, vai ampliando cada vez mais. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre o campo energético. Como é importante falar sobre isso, e vou tentar aqui me fazer compreender dentro do que significa esse campo de energia que nos envolve e que está no oculto e que, na maioria das vezes, quase que 100%, vou falar 99%, a gente não se dá conta o quanto que a gente é influenciada por várias questões. Então, essa questão impacta em várias coisas, porque muitas pessoas também falam de realinhamento de chakras, como alinhar chakras, o próprio envio de reiki, me manda energia, enfim, tô falando aqui coisas que vão me vindo à mente, né? E é algo que cada dia mais, porque o número de pessoas que me pergunta e entra nesse assunto, não são poucas pessoas. Então, hoje, a gente acorda um pouco mais inspirada, né? Para poder passar isso de alguma forma que seja... A gente já vem falando, eu já venho falando bastante nas minhas lives, né? Enfim, muitas vezes é complicado falar sobre campo de energia, porque está no invisível, e aí entra uma série de questões que a gente pode até atrelar a esse tema. Então vamos lá. Quando a gente busca um tratamento, um auxílio, uma terapia, porque a gente compreende, de alguma forma o corpo nos dá algum sinal de que a nossa energia não está boa, né? Então nosso corpo é muito inteligente, na verdade todas as nossas partes têm um grau de inteligência absurda. E quando eu falo de inteligência, não tem como, isso me remete já às leis universais e me remete principalmente, vamos falar dos 7 raios, que são, né, a gente fala de 12, hoje já se fala de 49, porque a partir do momento que vamos evoluindo como planeta e naturalmente como seres humanos, né, esses degraus vão chegando para que cada um dentro da sua caminhada vai acessando esses degraus, assim como os mestres, assim como tudo o que existe em nosso entorno continua o seu processo evolutivo como o nosso. E aí qual é a diferença desses mestres para nós? Porque a gente sempre está recorrendo aos mestres, ou é Arcanjo Miguel, ou é Mestre Jesus, óbvio, devemos recorrer, sim. Quando a gente compreender, e vai compreendendo isso com mais profundidade, a gente já não sente necessidade de pedir, porque a gente já entende que isso faz parte e que está caminhando lado a lado conosco, e a única coisa que se faz é se colocar atenção nisso, e por já compreender o caminho, a trajetória, eu não preciso ficar suplicando por auxílio. Mas se ao mesmo tempo, vamos falar o inverso disso, tá? Se ao mesmo tempo eu acordo no meu dia e percorro longos dias, meses, uma vida, só clamando, pedindo auxílio para mestres, para Jesus, porque começa sempre entre a gente, me dá um respaldo aí, isso é muito positivo e a gente deve pedir sim, porque temos momentos de altos e baixos e tem momentos que sozinho a gente não consegue se trabalhar, aumentar o nosso campo de energia, dependendo daquilo que nos tocou, a gente precisa de auxílio sim. O que eu quero dizer é que a gente não pode pedir esse auxílio, não vamos falar para uma pessoa física, eu como Gláucia terapeuta, enfim, estou dando o meu exemplo, tá? A gente não pode só pedir auxílio quando a gente está em perigo, quando a gente se vê num processo, num momento onde a gente se vê sem saída.
Esse é o grande engodo, né? A grande, não sei se é a palavra certa que eu usei aí, mas é a grande problemática de a gente não percorrer uma estrada de abundância, de prosperidade, de coisas boas em nossas vidas, né? Então a gente fala muito de religar a fonte, né? Eu fiz durante muito tempo e logo mais vou fazer de novo, vou tentar fazer isso no presencial e também online, talvez não junto, presencial, em um outro momento online. Dos alinhamentos energéticos, realinhamento cósmico, todo o processo de sintonização dos 12 raios cósmicos, que é bastante forte. E eu chamo todos esses trabalhos de um grande auxílio para muitas pessoas, né? Hoje eu já compreendo isso, porque vivenciei muito isso, recebi muito isso, e isso ajuda muito sim, para a gente subir patamares, né? Até a gente falar, bom, agora eu entendo aquele processo de sintonização, aquele reiki que eu recebi, aquele realinhamento cósmico da Gláucia, de várias vezes que eu compartilhei isso em grupo, porque em grupo a gente potencializa bastante, as lives, todas as coisas, os alinhamentos que a gente faz, principalmente nos meus grupos de reiki, nas turmas da meditação, da Escola Brasileira de Linguagem do Corpo. Então, porque é o momento, nós estamos no momento do grande despertar, isso vem vindo há muito tempo, mas a quantidade de seres, de pessoas ainda no estado de entorpecimento, de dormência, vamos colocar assim, de sonolência e de dormir mesmo, porque às vezes acaba trilhando, desenvolvendo a vida dentro de um único conhecimento, né? E a gente não pode, não é que não pode, não é a palavra certa, mas se a gente não amplia o olhar dentro de uma visão um pouco mais abrangente, eu não vou nem dizer holística, porque a gente já tem isso, mas uma abordagem mais abrangente no sentido de ver outras coisas para que eu possa compreender e me aprofundar nessa compreensão que eu já tenho, mas que eu só me mantenho dentro de uma linha de raciocínio, de uma... como que eu posso dizer? É bem isso, dentro de uma linha, dentro de um estudo só, dentro de uma filosofia só, chegou a palavra. Eu não consigo transcender aquilo, eu gosto de dizer, sempre me vem isso e me veio agora, né? Eu fico vivendo aquela vida feijão com arroz, eu fico no raso, sendo que eu tenho um potencial de energia para estar alcançando patamares mais altos, mas por eu não ter me ligado ainda, essa que é a verdade, por eu não ter me dado conta disso, porque estou dando importância para outras coisas, estou vivendo a minha realidade dentro desse feijão com arroz, dentro da materialidade, e que as coisas do externo há milênios têm feito a gente se dispersar de nós mesmos. Depois eu tenho uma frase aqui que eu vou passar para vocês. E aí lá pelos finalmente a gente de repente vai fazer algum trabalho de alinhamento, ou vai mensurar isso na radiestesia, ou na própria máquina Kirlian, que nos dá uma abordagem de como estamos naquele momento. E se naquele momento que eu tiro as fotinhos dos meus dedos, eu estou falando isso também porque recentemente tenho conversado com algumas pessoas que estão vivenciando isso, e eu fiz o curso, e pelo ajuste da máquina, né, eu acabo fazendo um pouco, depois tem outras coisas no meio do caminho e a coisa vai ficando, mas a gente chega lá, né, principalmente para me estudar. Então foi um curso que eu quis fazer, logicamente para ajudar as pessoas, mas principalmente para ver os resultados dos trabalhos que eu venho realizando energeticamente. Então, naturalmente é notório, né? Eu quero fazer esse teste comigo, depois abrir isso, preciso estudar muito bem isso para poder fazer uma interpretação como corresponde, porque é muito sério isso, né? Quando você passa um diagnóstico para alguém, você tem que estar com aquilo muito bem trabalhado para não falar bobagem, né? Então eu sempre trabalho muitas dessas coisas, tudo que eu vou estudar muito em mim, aquilo que eu já tenho domínio, eu levo adiante, né? Só não tenho domínio disso ainda porque não pus em prática, confesso, né? Enfim, mas a gente chega lá. Eu estou dizendo isso por quê?
Porque quando a gente tira, vou dar esse exemplo, e vamos falar pela radiestesia, com o pêndulo, que foi o que eu fiz hoje com as varinhas dual rod, que a gente chama, que é uma forma da gente mensurar o campo de energia. Eu não mensurei antes, porque me lembrei de fazer isso depois, então eu fiz todo um alinhamento de manhã, que durou em média 5, 10 minutos, porque além do que eu já fazia, eu prolonguei isso, e depois eu peguei as varinhas e mensurei, né? E as varinhas, você não coloca nada, tem todo um comando para você dar isso, tipo, se colocando principalmente em 100% de neutralidade, e só fiz a pergunta: como está o meu campo áurico neste instante? E as duas varinhas abriram por igual, porque às vezes abre uma mais do que a outra, isso significa desequilíbrio emocional ou mental, né? E abriu completamente e as duas ficaram 100% abertas na mesma amplitude. Então eu falei, uau, olha o que com 10 minutos a gente pode fazer esse tal desse alinhamento de chakras e tudo isso. Então, os pêndulos, essas ferramentas da radiestesia, a nossa percepção, naturalmente que isso tudo a gente treina, mas vamos falar da máquina Killian, que é algo que você tira a foto dos dedos e aí tem todo um contexto, tem toda uma leitura, é muito rico isso, é muito bacana, né? E que naturalmente se você não faz nada e vai tirar essas fotos, vai dar um resultado. E obviamente se você faz uma oração, faz algo muito simples, mas bem conectado com uma energia mais superior, naturalmente vai ter diferença se você faz um procedimento e depois faz a foto de novo ou pendula de novo e faz o trabalho com as ferramentas da radiestesia, logicamente que vai dar diferença para positivo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para a gente, muitas pessoas falam assim, eu sou esponja, nossa, às vezes não é nem terapeuta, nada disso, mas eu estou sem energia, e às vezes nem está trabalhando nada disso e está sempre um maracujá de gaveta todo dia, já acordando sem energia, arrasta o dia sem energia, já vou falar sobre isso, as possibilidades que tem, né? Isso tem a ver com as leis herméticas, que começa o curso agora dia 7 de março, são 4 aulas, onde nós vamos aprofundar muito nessas 7 leis e como que eu emprego isso na minha vida, porque eu preciso compreender, sempre falo isso, a gente só consegue se transformar, mudar hábitos, se a gente compreende aquilo, se a gente vai atrás de informação e através da informação colocar em prática, porque se você não coloca em prática, nada disso funciona, né? E aí que eu quero chegar. Então, a gente faz um alinhamento, né? Então, volta e meia eu vou lá na Gláucia fazer um reiki, porque quando eu faço o reiki da Gláucia eu fico 100% bem. Agora, eu falo sempre isso em curso, falo isso sempre em palestras, nas minhas aulas e tudo isso. Nada adianta se eu te aplico um reiki, estou falando do reiki, mas pensa isso em todas as coisas que mesa radiônica, de alinhamento multidimensional, nada disso adianta se a pessoa que recebe isso, ela não muda a forma de viver dela. O que eu estou querendo dizer? Que você vai viver fazendo essas coisas, só que enquanto você não compreender e continuar o movimento daquilo que você recebeu, você volta e meia vai cair na mesma situação de maracujá de gaveta. Não sei se eu estou me fazendo compreender. Tudo é maravilhoso e sempre vai ser maravilhoso, mas essas coisas eu tenho que usar principalmente para que quando eu recebo esse quantum de energia que a gente fica feliz da vida, pulando, dando saltos desse tamanho de alegria, é neste momento que eu falo, bom, o que eu vou fazer da minha vida agora para me manter nesse campo de energia? Mesmo sabendo que eu tenho a Gláucia, que eu tenho o terapeuta tal, que faz um trabalho magnífico, assim, 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 que eu recupero a minha energia. Só que no momento atual de transição planetária, o pedido, a convocação é de que temos que fazer a nossa parte. Os seres do astro, porque está todo mundo, além de tudo, falando, nossa, deu um delay aí, está todo mundo falando assim, será mesmo que vai ter uma intervenção intergaláctica? Os pleiadianos, os arcturianos, os seres todos que estão aí, que já estão se manifestando e já se manifestam há muito tempo, mas assim,
eles não vão intervir da maneira como muitas pessoas estão pensando, vão chegar e vão resolver tudo. Porque essa questão de resolver tudo está nas nossas mãos, é de nossa responsabilidade, é aí que eu quero juntar as duas informações. Eu tenho que continuar me trabalhando para que esse quantum de energia que eu recebo, eu torne isso um motor para fazer a diferença na minha vida, na minha realidade, no meu dia. Então, assim, Glaucio, o que eu posso fazer? Você falou outro dia que você rompeu com a escassez, como é que eu posso fazer isso? Depois, eu tenho uma dor no corpo e você disse tal coisa, como que eu posso fazer isso? Então, o meu trabalho é esse, né? Porque, logicamente, eu vou falar com mais propriedade daquilo que eu vivenciei e do que eu fiz para poder modificar aquilo. E, gente, é muito simples tudo. Então, assim, todos nós somos, vou falar já assim, somos um campo, uma grave, imagina uma grave como um gerador de energia, que quando acaba a luz tem o gerador, né, para manter a luz. Imagina que cada um de nós somos esse gerador muito potente. Só que às vezes esses focos de luz eles ficam distribuídos e dispersos. Então, qual é o objetivo? Quando que a gente consegue realizar e manifestar algo além? Quando eu consigo concentrar todo esse campo de energia que eu sou, que eu estou e que eu sou, essa que é a realidade, que eu consigo concentrar tudo isso e faço um movimento positivo dentro de escolhas, dentro daquilo, a partir deste momento eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais, estou dando exemplos, eu não vou mais em tal lugar porque eu já reconheço que quando eu vou naquele lugar eu perco energia, né? E se eu perco energia, fala, bom, eu não quero deixar de ir naquele lugar, mas o que eu tenho que fazer então para me blindar de ir, porque a gente está o tempo todo, não tem como a gente está 100% e a gente optar só por ir em lugares que tem uma energia positiva, mesmo porque a gente está envolto dessa mistura de energia e que tudo depende do meu campo de energia, de como está o meu campo de energia. E o que eu estou fazendo para manter esse campo de energia? Então, assim, fulano, você tem uma luz enorme, Gláucia, você tem uma luz enorme, ok? Todos nós, todos, sem exceção, temos essa luz. Nós temos um quanto de energia recebido da fonte e que a gente não está usando 1/3 dessa energia. Então, qual é o pedido da hierarquia de todos esses seres de luz, pleiadianos e tudo isso? O que eles estão pedindo? Nós não vamos interferir, nós não vamos fazer por vocês. Solicitamos que vocês nos juntem-se a nós para poder fazer toda essa mudança esperada, né, da transição planetária, a transição planetária que vai acontecer. Então, assim, só não aconteceu ainda porque precisa ter um grupo de pessoas mais dentro de uma frequência mais elevada. Então, está se falando em 144 seres, não 144 mil. Basta, pelo momento, porque já viram que a humanidade não vai dar conta. Então, se a gente conseguir, estão trabalhando arduamente e naturalmente despertando muito, muito mais pessoas. Isso é muito bom, quanto mais pessoas despertam, mais esse quantum de energia aumenta e mais rápido a gente passa para um patamar de felicidade, de abundância e não ficar chafurdando porque é guerra disso, é guerra daquilo. E aí é um ponto. Se eu fico focando nisso, porque a mídia tradicional, o que as pessoas falam de forma geral, me faz só pensar no lado negativo, estou estrepado, estou estrepada. E aí essa transição, essa grande inversão, a primeira, para que a gente começar a ver as realidades de como não acontece. E aí a gente fica chafurdando nessa porcariada toda. Então, assim, façam tudo e vão atrás, sim, de todas as coisas, mas pensando, eu vou procurar fulano de tal para fazer um trabalho para mim, para quê? Qual é a continuidade que eu vou dar nisso? Se você quer continuar recebendo os tratamentos, sempre é muito bom, mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, que o que você recebe de luz, de trabalho terapêutico, em todos os orbes dentro da terapia, você tem que pegar essa ferramenta que você recebeu por merecimento e por ter até achar alguém que tenha um potencial para poder te entregar algo, ser um canal para te entregar algo,
E seria muito desrespeitoso você não fazer jus a isso que você está recebendo, que não é do terapeuta. O terapeuta, e aí tem terapeutas e terapeutas, que se dispõe a ser um canal e que te ajuda por um pedido de socorro. E aí o que você faz com isso? Aí ele volta 1, 2, 3, 4, 5, né? Comigo já não volta tanto porque eu falo assim, primeiro você vai fazer isso, depois que você fizer isso por um tempo, a gente volta a conversar e volto a te trabalhar, porque senão eu viro muleta. E aqui a questão de muleta nessa nova era acabou, né? Nós precisamos sim ainda, muitos precisam de antídotos, vou citar algumas coisas. Floral, banhos, as próprias terapias, reiki, sempre é muito bom. Volto a reforçar, o que é que eu estou fazendo com essa ajuda que eu recebi de X terapeuta e como que eu estou fazendo usando essa energia para me transformar, porque além de tudo o terapeuta dá um caminho e você acaba não seguindo. Isso é muito desgastante para o terapeuta, você fala, puxa vida, né? A pessoa vem, por isso que eu não atendo pessoas por falta de tempo também, porque assim, uma sessão já tem um grande ganho. Agora trabalha isso, continuamos aqui na conversa, a gente conversa, troca aí mensagens no WhatsApp e tudo isso, mas eu preciso de um respaldo teu do que você está fazendo. Então nas minhas aulas eu dou movimentos e eu falo assim, quem é que está praticando isso? Aí a maioria levanta a mão. E quem é que não está praticando? Não precisa me dizer agora o porquê. Se sentir no coração de falar, ótimo, né? Então, assim, entra a autossabotagem, entra uma série de coisas. E aí, algo que eu peguei hoje, que é bem interessante, quando a gente entra em comunicação com algo maior, e eu quero deixar alguns exemplos aqui, que é muito simples, né? Eu costumo todo dia de manhã sentar na cama, né? Isso eu peguei até de exemplo de algo que eu aprendi também, mas depois vão chegando outras coisas, assim como os alinhamentos e das coisas que a gente vai fazendo, e cada um vai achando o seu jeitinho de fazer isso. Então a gente segue um modelo para se conectar com aquilo, o pouco que a gente entende aquilo, depois a gente já consegue, já sabe o caminho, e aí a gente não precisa de uma voz externa, de um comando externo para isso. Então sempre eu sento na cama, apoio os 2 pés no chão, pode ser no tapete, pode ser no chão, e o que mais vale é a tua conexão. Muito simples. Com essa conexão com os pés, você faz conexão com o Soul, que é a terra, aonde dos seus pés saem raízes. Essa é a intenção de quando você coloca os pés no chão. E através do topo da sua cabeça, você faz uma conexão com o eu. Ou seja, o movimento do eu sou, né? O eu representa a fonte, o pai, o que nos guia. O sou representa a materialidade, a terra, a mãe. E nós vamos representar o nosso coração como essa partícula centelha divina que nós somos, que estamos representando aqui como alma, fractal do espírito, fractal da mônada, que é esse tudo que está em cima, tudo que está embaixo, né? O yin e o yang juntos, vamos colocar assim, e que pela minha vontade eu começo através do meu coração a querer me alinhar no dia com algo maior, com uma energia através do meu eu superior. Então, simples assim, eu coloco os meus pés no chão, fecho os olhos, aquele estado, né, meio daqui, meio lá, acordando, faço uma respiração profunda e entro em contato com o meu coração, então eu já saio do externo, e aí a gente já está meio fora do externo mesmo, que é melhor ainda, porque acabou de despertar, está meio aqui lembrando de sonhos e tudo isso, trago a minha atenção para o meu coração, e o mental, é uma conversa mental, através do meu coração, eu me elevo ao meu eu maior, a esse eu sou, eu me alinho através do eu sou, e eu gosto de mantrar muito, eu sou, 3 vezes, eu sou, eu sou. Às vezes eu faço assim, às vezes eu faço de outra forma, mas tudo dá na mesma direção. Me alinho nesse momento com Deus, com a criação, imaginando Deus atrás de mim, até colocando as suas mãos, o seu manto, o seu campo de energia atrás e percebendo já que eu não estou sozinha. E a partir deste instante, nessa breve conexão, eu faço a pergunta: Pai, Mestre, Deus, Criador,
o que queres que eu faça? Entrego mais esse dia a ti para que me dê os comandos necessários, porque é de minha vontade olhar para cima neste instante e pedir que me guies, porque quem sabe de todas as nossas necessidades é essa fonte criadora. Então, o caminho para a gente ir construindo um futuro abundante, próspero e já um presente próspero é fazer esse tipo de conexão todos os dias. E não só no momento que eu estou precisando de auxílio. Então, é todo dia. Então, se eu não treino algo desse tipo, eu não vou sair do lugar. Então, eu não posso... E se eu escorrego, faço 3 dias e pulo 4, e aí dá a mesma coisa quando eu faço exercício físico, que eu pulei 3 dias, agora não vou nunca mais, né? Temos que persistir até tornar essas coisas, as várias coisas no nosso dia, algo constante. Gente, sem treinamento, sem eu alimentar, assim como a gente rega as nossas plantinhas, assim como a gente dá alimento para os nossos animaizinhos de estimação, assim como nós mesmos nos alimentamos todos os dias, eu tenho que alimentar minha alma, o meu espírito, os meus pensamentos. O que estou pensando? Que vibração que tem isso? Então, eu estou me sentindo mal, isso e aquilo. Pensa primeiro o que você está pensando. O mundo é mental, esse é o primeiro princípio hermético das leis herméticas. Tudo é mental. Dentro desse mental tem infinitas possibilidades de como cada pensamento e o que eu tenho na minha mente, isso tem um campo vibratório. E aí, por esse mental, do jeito que eu estou e como eu estou lidando com várias coisas, que isso eu vou falar no curso, porque tem a lei de causa e efeito, a lei da vibração, a lei da neutralidade também não entra aí, mas a lei do gênero, enfim. São 7 leis que são diretrizes para que a gente consiga compreender. Se a gente compreende isso e segue isso, não tem como a nossa vida dar errado. E aí, naturalmente, eu consigo compreender com muito mais facilidade essa conexão com a fonte, que simplesmente se eu rezo um Pai Nosso do meu coração, né, 100% presente, se eu for medir depois dessa oração que eu fiz com 100% de presença, se eu for medir numa photokiller ou se eu for medir com os aparatos da radiestesia, naturalmente eu vou perceber, porque eu vou comprovar ali que o meu campo de energia mudou. Então, assim, é muito simples se manter conectado, só que se eu estou num dia de feriado, em casa, ó vida, ó céus, e eu não coloco a minha energia para movimentar, naturalmente o meu chakra sexual vai estar parado. E não porque eu não faço sexo, é porque no chakra sexual, que é o segundo, é onde está a nossa criatividade. Então é uma energia que está parada ali e que se eu de repente eu estou usando isso para descansar e está tudo bem, a minha mente está legal, não estou entrando em ansiedade, beleza. Só que começo a me frustrar e começo, ai caramba, chega sexta-feira, mas não chega quarta-feira, quinta-feira para eu voltar para o meu trabalho. Isso é sinal de que naturalmente tem já um chakra teu que não está girando, ele não está com um campo de energia adequado. Então, eu tenho que colocar essa energia. O que eu posso criar? Hoje à tarde, agora à tarde, eu fiz um monte de coisa. Fiz pão, fiz charuto de uva, não pus para cozinhar ainda, depois eu falo se ficou bom ou não. Mas me atrevi a fazer do meu jeito, né, dentro do que eu já vi fazendo. Com certeza vai dar certo porque foi feito com vontade e não tem como dar errado. Se esparramar tudo, vai ficar bom igual, porque cozido vai estar, temperadinho vai estar, vai ficar bom de qualquer jeito. Então, olha o que eu estou dizendo, eu já estou colocando a energia, a vibração positiva de que já deu certo. Será que vai dar certo? Do jeito que fizer, com o 100% de concentração que eu coloquei naquilo, com amor, já deu certo. Então eu usei a energia da minha criatividade, passou o tempo e eu queria fazer isso rápido porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Gravar esse vídeo, tenho o trabalho para continuar para a próxima semana, que eu preciso concluir a apostila e tudo isso para o grupo, né, das 7 leis herméticas, resgatando a sua essência através das 7 leis herméticas. E aí a gente vai começando a equalizar e manter o nosso campo, os nossos chakras alinhados.
Agora um detalhe, porque eu não quero me estender daqui a pouco, aqui dá 30 minutos, já deu, para começar um outro vídeo, né? Dentro do Samsung aqui, que ele vai de meia em meia hora. Se eu me alinho com o chakra do coração, se eu vou num lugar e falo, nossa, o teu chakra tal e o chakra X estão alinhados, os outros estão com o campo de energia completamente desconfigurado. Se eu pensar que através do chakra cardíaco eu posso e alinho todos os meus centros energéticos, eu não preciso fazer muitos movimentos, né? Então assim, Glau, o que você está dizendo de alinhar através do chakra do coração? O que eu estou sentindo? Né? O que eu quero sentir? Alegria, amor? Então eu vou me conectar com coisas de amor. Como? Oração, mantras, de repente fazer algo com trabalhos manuais, mexendo com a mão, o próprio alimento, alguma coisa. Vou fazer um artesanato, estou dando exemplos. Sei lá, vou fazer uma comidinha, mesmo que seja colocar um pão na torradeira, mas eu estou 100% naquilo, falo, nossa, o que eu vou colocar mais aqui para ficar gostoso nesse pão da torradeira? Estou dando um exemplo muito simples, que eu estou colocando a minha vontade, porque a vontade vem do coração, de fazer aquilo, mesmo que seja o mais simples possível, mas 100%. Eu começo a movimentar o meu chakra cardíaco e o meu chakra cardíaco começa a alimentar e a nutrir todos os outros centros energéticos. Quando eu me dou conta, você fala, nossa, eu fiz uma coisa tão básico aqui, tão comum, mas puxa vida, foi tão gostoso, eu fiz isso com 100% de presença, nossa, algo foi diferente, né? Eu gosto muito do alinhamento através do eu sou, que é mais fácil ainda. Eu posso mantrar verbalmente ou mantrar mentalmente, eu fiz muito isso como afirmações, né? Como eu sou a porta aberta que nada e nem ninguém pode fechar. Eu pratiquei durante um período que eu estava meio angustiada, faz um tempo isso, mas eu me coloquei a praticar e isso um dia inteiro eu fiquei em conexão com isso e no outro dia eu já não tinha mais nada daquela emoção, daquele mal-estar que eu estava sentindo. E eu fiz só aquilo porque eu sabia que aquilo foi uma confirmação para mim de que as pessoas já falavam e do que eu já vinha praticando também. Eu falei, só vou ter certeza disso se eu praticar, e foi o que eu fiz. E naturalmente os resultados foram espetaculares. Então, assim como tem versículos na Bíblia, como frases, como é que eu quero dizer? Frases milagrosas mesmo, como essa afirmação, né? Eu sou Deus em ação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que isso está dentro dos livros da Fraternidade Branca, mas são frases, afirmações de Jesus, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando eu me coloquei a praticar isso, a diferença é assim, por um período, uma semana, depois de um mês tinha outro campo de energia, depois de 2 meses, até que isso se tornou hábito. E aí é que eu digo que depois você não precisa mais de nada, porque você já incorporou esse campo de energia e só de você pensar nisso, o campo já está formado. Ou seja, os meus chakras estão alinhados. Naturalmente, no decorrer de toda essa nossa trajetória material, a gente tem oscilações. Mas eu tenho que, se eu me sentir que eu perdi o campo, eu perdi um pouco a harmonia, porque fiquei muito em contato com coisas da materialidade e que geraram emoções em mim, que me destoaram do que eu estava, eu tenho que correndo voltar para aquilo que eu já conheço. Os mantras, o reiki, quando não tem jeito eu tenho que pedir ajuda para alguém, e depois que aquele campo de energia me auxiliou, e isso tem que ser o motor para dar continuidade às minhas afirmações, às minhas orações, aquilo que eu falo, nossa, quando eu faço isso, no começo, do que eu falo sentar na cama, pai, o que queres que eu faça, às vezes a pessoa não sente nada, mas se eu parar de fazer isso, eu não vou entender aquilo que eu estou querendo passar para você. Precisa praticar 1, 2, 3, uma semana, vai chegar uma informação, você fala, uau, algo mudou. E aí você sente cada vez mais vontade de praticar aquilo que dura 1 minuto e aquilo transforma, o teu minuto transforma a tua realidade espontaneamente. Naturalmente a gente precisa, às vezes, dependendo da questão mental e daquilo dentro das suas sombras, da tua fragilidade, de como te pegou aquilo,
você tem que praticar isso mais vezes, afirmações até você romper com esse campo da angústia, do medo, de tudo isso. Eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar tão longo, né? E trouxe aqui uma frase de Trigueirinho que é assim: a desatenção, a distração, o afrouxamento da conduta, a desobediência à instrução, às leis, a ignorância, o descontrole da palavra representam na atual etapa da transição planetária uma oposição frontal que já está na tua frente à obra do resgate, ou seja, o nosso resgate, o resgate à nossa essência. Distração, desatenção, então fica aí para você agora pensar as coisas, as infinitas coisas que te distraem, que te faz desatentar da sua realidade, do seu eu maior e que te faz se desconectar da fonte. Então é muito comum alguém falar assim, você precisa se conectar, você tem uma luz enorme, precisa olhar para cima, senão os mestres, a hierarquia não interfere no seu livre-arbítrio. Muitos já sabem disso, mas não fazem a ligação do que elas estão fazendo, e a mesma coisa eu demorei para entender isso. Se eu não me ligo, já entendo que eu não vou ter ajuda, porque a ajuda, o amparo, a proteção a gente tem. Só que essa luminescência toda, esse magrave que a gente é, esse gerador abundante de energia que a gente é, só não está gerando muita energia porque eu preciso ligar o botão para poder essa energia gerar. E qual é ligar o botão? Fazer as minhas conexões diárias e constantes. Eu fazia isso só de manhã, depois eu fazia isso só de manhã e à tarde. Hoje é 24 horas, em algum momento do dia eu estou fazendo uma afirmação, eu estou cozinhando, eu estou fazendo a minha conexão, pensando várias coisas em trabalhos e tudo isso, mas às vezes situações que eu estou vivenciando, como eu posso melhor ressignificar isso, transmutar isso? E aí uma afirmação, jogando uma energia positiva, envolvendo isso na luz rosa. Então tem infinitas possibilidades e que você vai achar a sua. Eu estou dando informações para que você comece praticando por aí e depois você vai ver e fala, não, mas por aqui também dá certo. Se eu envolver isso em luz, já vi que deu certo. Por quê? Quando a gente chega a isso, pelas próprias pernas, pela própria intenção que vem de dentro, fala, agora eu estou entendendo por que eu fazia o reiki, por que eu ia em tal lugar me alinhar os chakras, por que eu usava da Photokillium, por que eu usava da radiestesia, e que é para continuar usando isso. Mas o que eu quero dizer e concluir finalmente, para não ser redundante de novo, é que se eu faço uso desse campo de energia que eu recebo, de todas essas instruções que eu procuro fora, e se eu pratico, eu vou manter aquilo que eu recebi da Gláucia, de qualquer terapeuta, seja o que for, eu consigo manter, além de manter aquele campo que você recebeu, você vai ampliando, porque você está dando alimento para aquele campo de energia só aumentar. E aí chega alguém para você e diz assim, caramba, que luz, que força que você tem. Por que será? Naturalmente, as pessoas que têm isso, você pode ter certeza que elas estão se trabalhando todos os dias e estão ampliando esse campo de energia para 24 horas e realimentando esse campo de energia dela 24 horas. Agora está com você. Me escreva aqui nos comentários, né, aqui do canal, se inscreva no canal, né? Escreva aqui nos comentários o que isso reverberou e perguntas para que eu possa dar sempre continuidade a essas informações de forma bastante abrangente. Espero ter lhe ajudado. É algo que eu trago aqui que me ajudou e me ajuda muito dentro do que as pessoas veem em mim, do auxílio que de repente, né? Como que eu faço para ser igual? Porque eu via e até hoje vejo como é que eu faço para ser igual a isso, quais são os passos. Então, eu preciso fazer a minha parte. E assim, eu cheguei num patamar, eu não posso parar. Continua, porque o processo de ascensão são degraus dentro dessa escada que eu tenho que continuar subindo, assim como o Mestre Jesus, assim como o Mestre Saint Germain, como toda essa hierarquia continua a jornada, o trabalho interno e o externo, que é o servir, para que a gente possa compreender isso que nós estamos tentando compreender agora e muito mais.
Gente, deixo um grande beijo, um abraço para todos e aguardo comentários para que a gente possa se ajudar mais dentro dessas trocas. E o que eu puder facilitar dentro já da minha compreensão, com toda certeza o farei. Um grande beijo, um ótimo finalzinho de dia ou um começo de dia, dependendo de quando o momento que você está escutando, se conectando com essa mensagem. Até a próxima.